O ano era 2014 e a gravadora quase jogou no lixo um hit que marcou uma geração inteira. A gente tinha gravado o disco que tinha Mozão, inclusive uma composição minha do Lucas, e a Mozão tava andando muito bem. Lucas já tinha 11 Vidas, que tinha sido produzido pelo Dudu, que já tava virando um hit também, uma música que virou tema do Dia dos Pais, né? Fomos vários programas de TV, os maiores lá de Portugal, fizemos rádio. E num desses dias lá em Portugal, lá em Lisboa, num jantar no hotel, o Lucas já tinha um plano, estava sendo arquitetado desde aqui do Brasil, que era o quê? Ele tinha recebido uma música no qual a gente já estava fazendo guia, já estava engatilhada, e o Lucas já estava com ideia até de clipe, e ele soltou na mesa do jantar para a Dani quase morreu do coração, que era simplesmente a música Vai Vendo. É uma música composição do Thierry, do Magno e do Flavinho do Cadê, tinha chegado pra gente. Uma guia, assim, super cru, aquela guia de celular, assim, mas cantada, assim, tinha uma energia tão forte, era simplesona, mas os meninos gritavam tão... Tinha uma vibe tão massa que falou, cara, tem um negócio aqui nessa guia. O Lucas acreditou naquela música, falou, cara, vamos testar isso aqui, a gente tá precisando de música animada, né? A gente começou a fazer uns testes, ela ainda não ficou pronta antes dessa viagem, mas já estava rolando, a gente já estava com alguma coisa assim encaminhada dela, e ele já estava maquinando o clipe, né? Porque o Lucas era esse cara nesse momento ele adorava fazer uns clipes, aqueles clipes cinematográficos dele. Ele falou, eu lembro dele falar pra Dani assim, chegar no Brasil, eu vou virar uma música por cima do DVD e já vou chegar e vou gravar o clipe. A Dani queria matar a gente, falou, não, pelo amor de Deus, essa música, não sei, ela nem tinha ouvido a música, ela falou assim, cara, vocês não podem, o destino tá indo super bem, vocês vão atrapalhar o DVD, e tarará, o trabalho tá sendo feito. Depois eu fui descobrir, o Flavinho me contou posteriormente que ele já tinha mandado essa música pro Cristiano, antes de mandar pro Lucas, e talvez não tenha batido no Cristiano igual bateu no Lucas. O Lucas acreditou muito na música, né? Eu e o Takes fomos fazer, tanto que a gente foi fazer o arranjo dessa música, foi um detalhe importante, que no primeiro dia que a gente fez um arranjo e não sentiu, falou, cara, não é isso. A gente fez uma guia e ouvimos, falou, cara, não, isso não é a vibe da música, a música ficou meio desanimada, era uma rocha diferente, a gente queria passar uma vibe diferente, né? No outro dia a gente ouviu, falou, apaga tudo, vamos começar de novo. A gente apagou a música, começou do zero e começamos a achar uma vibe que tinha mais a ver com aquela música. Naquela época, o Vitor, que foi meu sócio posterior, um dos sócios fundadores do Pé de Amora, o Vitor Silva, famoso Ceará, ele participava com a gente dos arranjos no estúdio e ele era muito bom de fazer bateria no teclado, bateria MIDI, né? Eu lembro que ele escolheu, abriu o Logic lá, ele usava Logic no Mac que ele tinha, escolheu o primeiro kit de bateria que ele tinha lá, que ele gostava, e tocou a bateria da Vai Vendo. E o Lucas já estava meio com a data para gravar, que a agenda estava muito cheia, não tinha, tipo assim, era dia tal vai pôr voz, dia tal tem que gravar o clipe, era tudo cronometrado, né? Levei essa pré, um violão guia, essa bateria MIDI, um baixo guia, e tá ótimo, e é isso. Fui para São Paulo gravar essa voz com o Lucas. Tô lá, marcamos o horário na FS, gravamos a voz, montou o microfone, o Lucas cantou, putz, senti uma vibe ali da música, falando, cara, é isso, tal. Fizemos gritinho também, depois gravamos backing vocals e tudo mais. E conversa de corredor, tomando aquele café ali, Sorocaba e o Felipe Duran passam no corredor. E o Lucas, vem cá pra vocês ouvir minha música nova. Os caras, mas você acabou de gravar um DVD. Não, vem cá pra você ouvir a música nova. E era Vai Vendo, né? E aí deu play com a voz, tinha acabado de gravar a voz. Os caras ouviram e falaram, nossa, que vibe e tal. Pô, e eu assim, não, gente, é a guia ainda, não tá pronto, tem que gravar, mostrando, pedindo desculpa já, né? Aquele negócio do produtor querendo mostrar o melhor possível. E ainda vou gravar. Falou, nossa, que caixa. O Felipe Duro falou, nossa, que caixa foda. Quem gravou? Falei, não, essa bateria é MIDI, eu vou gravar. Cheguei em Goiânia, eu vou gravar ela com o Guilherme Santana. Não grava não, essa bateria tá perfeita, o boom tá massa, a caixa tá top. Aí o Sorocaba comprou a ideia, falou, nossa, tá muito massa essa bateria. Aí o Lucas falou, Elival, dá pra deixar? Falei, cara, tá, por que não, né? Tipo, e a gente curtia um pouco dessas loucuras, assim, de arriscar e testar coisa nova. E resolvemos deixar essa bateria. Liguei pro Vitor aqui em Goiânia e falei, Vitor,
se vira, acha seu projeto do Logic, que você gravou a bateria da Vai Vendo, explita ela para mim, as peças, porque eu vou usar a bateria valendo. A que você gravou vai ser a bateria da música. E aí, nesse mesmo dia, depois que rolou, todo mundo ouviu, que falou, tá, chega o Alex Mesquita com um baixo aqui, um bag assim, e eu falei, eu olhei pro Alex Mesquita entrando pela porta, eu falei, cara, você tem um tempinho? Aí ele falou, depende aqui dos meninos, que a gente vai gravar uma parada agora. Falei, cara, acho que uns 40 minutinhos a gente mata. Aí o Thiago falou, não, pode gravar. Coloquei a Vai Vendo. O Alex ouviu algumas vezes ali. Cara, ele criou a linha de baixo ali, já tinha uma ideia meio que colada com o synth que o Texon tinha feito. Ele colou nesse synth e criou um groove ali, único dessa música, que eu acho que foi uma das paradas que fez ela ter um diferencial, né? E meio que foi acontecendo essa magia naturalmente, né? Voz gravada, baixo gravado. A gente veio para Goiânia com aquele material, terminamos de gravar os instrumentos, gravamos os naipes de metais valendo, o Agil, ele gravaram os backing vocals e tal. E gravamos tudo ali, ficou pronta a música, e o Lucas falou assim, cara, como que nós vamos mixar essa música? Eu queria fazer uma mix diferente, né? E aí eu falei, cara, vamos pesquisar. Ele falou, parece que ela tem uma energia meio Bahia. O Vitor, que era técnico de som, engenheiro de áudio também, mixava, falou, cara, por que a gente não faz com o Beto Neves, que é o cara lá da Bahia, que faz Ivete Sangalo, faz a harmonia do samba, faz os caras lá da Bahia, essas que tem muita percussão, é tudo o Beto Neves que faz. E fomos atrás do Beto, liguei para ele, falei assim, Beto Neves, que é o Willy Balso, produtor musical do artista Lucas Luco, é um sertanejo novo, relativamente novo e tal, e a gente tá com uma música que a gente queria uma pegada, uma sonoridade diferente. Ele, pô, legal, nunca mixei sertanejo. Falei, caramba, nunca mixei sertanejo. Isso o Beto já tinha não sei quantos Grammy com o Ivete da vida e tal. Eu falei, cara, né, mas é exatamente isso, a gente quer uma sonoridade diferente. Aí ele falou, legal, eu mixo no Mosh ou no estúdio, não lembro o nome do estúdio, em Salvador, e mix analógica, de abrir peça por peça na mesa, sabe? E eu nunca tinha visto isso. Para mim, eu só tinha visto mix com plugin, um negócio ali no computador, né? Então, falei, cara, tem um detalhe. A gente tem disponibilidade no estúdio da FS uma mesa, uma SSL Duality, uma console, que chegou recentemente, eu acho que foi uma das únicas no Brasil naquela época. E o Beto falou, pô, que legal, essa console é... E topou fazer com a gente lá na FS. Deixa o dia fechado pra gente mixar. Eu fiquei pensando, gente, um dia inteiro pra mixar uma música, que loucura é essa? Acostumado com aquela loucura nossa sertaneja de fazer tudo de uma vez. E aí o Beto olhou aquele monte de monitor grandão, falou assim, por um acaso vocês têm umas NS10 aí? O cara falou, tem, tá lá no depósito, lá no fundo, lá empoeirada. Não, pega pra gente, por favor. Tem como ligar? Tem. Beto, mas você vai mixar na NS10, os monitores aí. Falou, cara, se ficar bom nessa aqui, fica bom em qualquer som do mundo. Cara, foi a primeira vez que eu vi alguém mixando analógico. Ele colocou, separou as peças, bateria, separadinho, bumbo, e timbrando, peça por peça. Você vê na música nascer, né, crescer. Eu falei, Beto, a bateria é VST e tal. Não, tudo bem, tá bonito, o timbre, caixa bonita e tal. Eu falei, tem uns vazamentos dos pratos, tudo dele. Legal, bacana. Fez lá, vendo a proposta. Cara, foi timbrando, peça por peça, e a gente vendo a música tomar forma, né? E aí, cara, tem um fato curioso, muito curioso dessa música, é que nesse meio tempo o Lucas estava disputando aquele prêmio do Faustão, porque ele também estava atuando como ator na Malhação. Então ele estava disputando o prêmio de ator revelação, melhores do ano, no Faustão. E uma das músicas que era concorrente a hit do ano, aquele ano, era Lepo Lepo, com o Márcio Vito, Priscilico e tudo mais. O Lucas pega a guia dessa música e mostra pro Márcio Vito. O Márcio Vito me fala pro Lucas, deixa eu gravar a percussão dessa música. Eu falei, Lucas, lógico, pode gravar, tá doido? Eu vou mandar. Mandei os áudios pro Márcio Vito para gravar. Deu o dia do Beto mixar, cadê a percussão do Márcio Vito? Nada de chegar. E eu, Lucas, cadê a percussão do Márcio Vito? Liga pro Márcio Vito, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Cara, o Lucas botou uma pressão nele, parece que ele correu no estúdio e tentou gravar alguma coisa, mandou. Ele mandou um timbal, era um negócio que meio que não era onda da música. Nós não sentimos a parada, saca? E eu falei, cara, não vou usar isso aqui não é isso não. Peraí, fui no meu HD, peguei umas percussões que eu tinha do Miguelão, que era o percussor que tocava com a gente na estrada, que a gente gravava muito disco junto.
montei uma conga, uma bacurinha, uma parada lá, fiz uma percussão na hora, pus no HD, passei pro Beto, mais na onda da música, né? Foi montado ali na hora essa percussão, e o Beto foi fazendo. Tá. O processo, como era muito longo, daqui a pouco o Lucas está lá sentado no sofá, ouvindo o Lucas participando, desde o início, desde o comecinho, o Beto timbrando, o Lucas lá sentado no sofá. Chega no momento que o Beto tá com o naipe de metal solado, em loop, timbrando os metais. E tá lá, para, e mexendo em fader, e o Lucas meio que já cochilando assim, olha assim, olha, Baldo, isso aí é bom, hein? Isso é bom. Por que nós não pode ser lá no começo da música? Aí eu falei, velho, você tá viajando. O cara tá timbrando os metais aí, deixa o cara... Não, isso é bom demais, velho. Vamos pôr isso lá no começo da música. Falei, cara, o Lucas, quando ele dá esses feeling maluco dele, ele sempre tinha uma ideia maluca. Eu falava, cara, se ele tá falando, tem alguma coisa aí. Vamos testar. Falei, Beto, você topa testar? Falei, o que vocês querem fazer? Falei, não, cara, é só você copiar isso aqui, pegar essas partes aqui dos metais e colar lá na intro. Ele falou, não, tudo bem, me fala quando você quer cortar, eu copio e colo pra você aqui. E assim, até então, a música começava na virada de batera, né? E é uma virada super difícil, os batera, freelance, era tudo puto que essa virada, porque é uma virada de dedo, né? Então, é muito difícil de fazer, executando ela na batera. E aí, começava aí. Aí a gente foi picotando esses metais lá da frente, que tava em loop, e colando na intro. E a gente não ouviu. Cara, simplesmente, quando foi dado play lá no início da sessão, a gente ouviu pela primeira vez. Cara, foi natural, foi um Ctrl-C, Ctrl-V de várias partes. Se você ouvir a música, você vai ver que não existe essa frase em outro lugar. Ela foi uma somatória de vários pedacinhos picotados e somados lá no início. E a gente ouviu e falou, cara, ficou muito bom, é isso, deixa e tal. E aí, cara, a música nasceu, a gente ouviu, caralho, que sonoridade diferente, que massa. Eu falei, pô, Beto, massa, já me passa aí a Master em Wave MP3. O Beto, o quê? Master? Eu não faço Master. E como assim, cara, não faz a Master? A gente já faz a Master meio que mixando e fazendo a Master por cima. Ele falou, não, cara, eu não trabalho dessa forma. Até então ele nunca tinha nem ouvido falar que se fazia isso, né? Porque ele falou, não, meu ouvido tá cansado, eu tô mixando, tem várias horas aqui, mais de 10 horas mixando. Eu nem posso fazer uma Master agora. Não tem como. Eu falei, aí me indicou a galera da Classic Master na época. Mandei fazer a Master, né? E assim, era um processo totalmente diferente, era meio que uma parada artesanal pra gente, né, que era acostumado a fazer tudo com plugin rápido, entregar rápido, aquela loucura de gravadora. E assim, resumindo a ópera, né, a música ficou pronta, o Lucas já tava com o clipe engatilhado, a ideia dele, desde lá quando começou a fazer a guia e a gente foi a viagem de Portugal, ele já tava com a ideia, a gente chegou dessa viagem, o clipe tava engatilhado, a gente gravou o clipe. Lucas colocou participação da Anitta, chamou várias atrizes da Globo, a Aninha que fazia Dança dos Famosos com ele, um monte de paniquete. Cara, um clipe assim que bombou, com roteiro cinematográfico, direção dele do Alex Batista, e o Lucas ajudou a dirigir. Então, assim, foi uma parada surreal, assim, participar desse processo. E simplesmente a música que a gravadora não queria lançar com medo de atrapalhar o DVD, quando ela foi lançada meio que de single por cima do DVD, ela virou um grande hit, assim, inesperado, da noite pro dia. E quando foram prensar o DVD, a versão final do DVD, ela teve que ser colocado um selo assim, ó, incluindo o hit Vai Vendo. E ela entrou como bônus track do DVD O Destino do Lucas. Essa é a história da Vai Vendo.